Helena achou que era um animal. A chama tremia na caverna. A mão que segurava as grades tremia também. Era humana e estava presa. Uma jaula industrial soldada na rocha. Aquilo não era acidente, era plano. Mas antes de começar de verdade... Escreve aqui nos comentários a sua cidade. Eu gosto de saber quem está do outro lado dessa tela. E se histórias que mexem com o coração te prendem até o final, já se inscreve. Você vai gostar do que vem por aí. Vamos lá. O dia começa antes do sol, aqui. Não porque eu goste de madrugada, não é isso. É que o silêncio do escuro ainda é suportável. Quando a luz vem, ela traz junto o peso de ver tudo igualzinho ao dia anterior. A mesma mesa, o mesmo prato, a mesma cadeira vazia do lado oposto da mesa que eu parei de olhar faz tempo. Então eu acordo, quando ainda não tem luz suficiente para enxergar o vazio, e vou logo fazendo alguma coisa com as mãos. Café primeiro. Sempre café primeiro. O fogão a lenha ainda guarda um brasa da noite. Eu sopro devagar, com paciência de quem não tem mais pressa de nada. A chama aparece como se estivesse esperando só por mim, e por um segundo eu fico olhando ela. O Dário gostava de dizer que fogo é companhia, que onde tem chama, tem alma viva. Eu achava bobagem. Depois que ele foi, entendi o que ele queria dizer. Faz 6 anos que ele morreu. Não falo isso com drama, falo como fato. 6 anos e a vida continua sendo essa sequência de coisas que precisam ser feitas. Levantar, tomar café, dar comida às galinhas, varrer a terra que o vento traz para dentro de casa o dia todo, verificar o mato nos fundos, conferir se a cerca do quintal está firme, cozinhar alguma coisa simples na hora do almoço, sentar na varanda quando o sol cai um pouco, tomar banho com água morna que fica no balde exposto ao sol da tarde, dormir, repetir. Não que eu me queixe disso. Essa vida é minha. Eu aprendi a caber dentro dela sem fazer muito barulho. Moro a 12 quilômetros de Barra do Corda, numa estrada que a prefeitura lembra de cascalhar uma vez por ano quando a campanha eleitoral se aproxima. O resto do tempo é poeira vermelha quando não chove, e lama do mesmo vermelho quando chove demais. A casa é de tijolos, com telhado de amianto que o Dário colocou ele mesmo, num sábado em que ficou cantando a tarde toda lá em cima. Eu ficava embaixo passando os pregos, rindo sem querer das músicas erradas que ele inventava. A casa ficou, a música foi embora com ele. Tenho uma filha, Lívia, 8 anos, os olhos do pai, o temperamento de ninguém que eu conheço, porque ela veio ao mundo com uma teimosia quieta que não é minha nem era do Dário, é dela mesmo. Ela fica na casa da minha irmã em Barra durante a semana por causa da escola. Vem pra cá nas sextas à tarde, no ônibus que passa na estrada às 5 horas. Nas sextas, eu fico no portão esperando esse ônibus como quem espera coisa sagrada. No mais, sou eu e o mundo que cabe nos limites dessa fazenda pequena. Naquela quinta-feira, não tinha nada fora do comum. O céu estava daquele azul pesado que antecede chuva no Maranhão. Não a chuva leve, mas aquela que vem de repente e fecha o horizonte inteiro num escuro verde-cinza que faz a terra cheirar diferente horas antes de a primeira gota cair. Eu tinha ido até a mata nos fundos verificar uma cerca que o gado do vizinho Adão vivia arranhando. Adão mora a uns 2 quilômetros, tem uma criação pequena e um jeito calado de ser que eu sempre respeitei. De vez em quando trocamos coisas. Ele me traz peixe do riacho, eu deixo cogumelos do mato que ele gosta de refogar. Nunca muita conversa, só a troca e um aceno. Foi ao voltar da cerca, com as mãos cheias de arame, que ouvi. No começo achei que era bicho. Aqui tem anta, tem capivara, de vez em quando aparece algo que a gente não esperava. Mas o som era diferente, era baixo demais e tinha uma cadência que bicho não tem, uma espécie de respiração contida, intermitente, que mais parecia alguém tentando não fazer barulho do que alguém que estava à vontade.
Parei. Fiquei quieta, escutando do jeito que o mato ensina, sem mover nem os olhos. O som vinha de um barranco a uns 20 metros da cerca dos fundos, dentro ainda do que considero minha terra. Uma área que o Dário chamava de o canto esquecido, porque nunca precisamos usar e a vegetação cresceu grossa, cheia de sombra e de raiz exposta. Fui devagar, não por medo, por respeito ao que quer que fosse. E então vi a caverna. Não era bem caverna, era uma entrada de pedra, escavada ou natural, funda o suficiente para caber gente em pé. Nunca tinha entrado ali. Sabia que existia. Dário mencionou uma vez que o antigo dono da terra usava como depósito, mas nunca tive motivo para explorar. Tinha uma chama lá dentro, uma vela ou lamparina fraca, tremendo. E havia grades de ferro, soldadas, que eu não conseguia entender o que faziam ali, até ver agarrada nelas uma mão de homem. Fiquei parada durante o que me pareceu muito tempo, mas provavelmente foram segundos. A mão se mexeu. Era humana. Eu não gritei. Não corri. Fiz o que sempre faço quando me deparo com algo que não entendo. Respirei fundo e me aproximei mais. O homem estava sentado no chão da pedra, encostado nas grades por dentro. Cabelo sujo, barba crescida, roupa que já tinha sido cara, mas estava em frangalhos. Ele me olhou com os olhos de quem perdeu a conta dos dias. Não eram olhos de louco, eram olhos de quem estava, calmamente, se preparando para morrer. "Você é real?" Ele perguntou, com a voz de quem não usava as cordas vocais faz tempo. "Ainda sou", respondi. "Então me ajude", ele disse. "Por favor." Eu olhei para as grades, olhei para ele, olhei para os arredores, tentando entender o que estava diante de mim e o tamanho do que eu estava prestes a decidir. Não havia ninguém mais ali. Havia uma chave presa na rocha, pendurada num prego que alguém fincou propositalmente perto o suficiente para ele enxergar e longe o suficiente para ele não alcançar. Aquilo não era acidente, era crueldade com método. Fiquei olhando para a chave por um longo tempo, não sei bem quanto. Depois peguei ela. Capítulo 2. O nome que eu não queria ouvir. Ele disse o nome dele antes que eu perguntasse. Augusto Brandão. Eu ouvi, e alguma coisa dentro de mim fechou, como janela batida pelo vento antes da tempestade. Augusto Brandão era nome que eu conhecia. Não porque a gente se conhecesse, nunca nos vimos na vida. Mas porque 6 anos atrás, num escritório de sindicato em Barra do Corda, um advogado de camisa amassada apontou esse nome num papel e disse que era o responsável autorizado pelo projeto de extração de madeira onde o Dário morreu. Disse que era nome grande demais para a gente ir de frente. Disse que o melhor era aceitar a indenização pequena que ofereciam e seguir em frente. Segui em frente, não porque concordei, mas porque tinha Lívia de 2 anos em casa e não podia gastar o que me restava de energia em guerra que não ia ganhar. O nome ficou guardado num lugar que eu nunca abri mais, até aquele momento. Eu não disse nada disso a ele enquanto o ajudava a sair da jaula. Ele mal conseguia ficar de pé. As pernas tinham dormido de tanto tempo sentado e a desidratação deixou ele cambaleante. Segurei o braço dele. Ele pesava muito mais do que parecia. "Quanto tempo você está aqui?" Perguntei enquanto caminhávamos devagar para fora da caverna. "Não sei. 4 dias. Talvez 5. Tem gente procurando você?" Ele demorou 1 segundo antes de responder. "Depende de quem você perguntar." Não gostei da resposta, mas também não insisti. Levei ele para casa. Não tinha escolha. Ele não ia conseguir andar 12 quilômetros até a cidade naquele estado, e eu não tinha como ir pedir ajuda deixando ele sozinho ali. Sentei ele na cadeira da cozinha, a cadeira que era do Dário, e fui esquentar caldo. Ele bebeu sem falar. Eu fui buscar pano úmido para os ferimentos nos pulsos que estavam marcados das grades. Enquanto cuidava dele, fui tentando entender o que tinha me caído no colo.
Um homem poderoso, trancado numa jaula artesanal dentro de uma caverna nos fundos da minha terra. Isso não era coisa de bandido de estrada. Isso era coisa planejada, pensada, feita por gente que conhecia aquele lugar e tinha recurso para executar um plano desse tamanho. Quem te colocou lá? Perguntei diretamente. Ele olhou para a mesa. Minha esposa e meu sócio. Não demonstrei nada, mas por dentro alguma coisa se acomodou de um jeito estranho, porque a resposta confirmava que eu estava no meio de algo muito maior do que eu, e que sair ilesa dali dependia de decisões que eu precisava tomar rápido e certo. Eles sabem onde é esse lugar. Eles escolheram esse lugar, ele disse, mas não sei se alguém vai verificar. Acho que o plano era deixar o problema se resolver sozinho. Deixar morrer, ele quis dizer. Só não disse com essas palavras. Olhei pela janela. O céu tinha fechado completamente. A cor era aquela que eu conheço bem. Verde cinza pesado, com aquela luz doente de fim de tarde, quando a chuva vem para ficar. E aí começou. Não gradualmente. Do jeito que chuva vem no Maranhão em fevereiro. De uma vez, como se o céu tivesse esperando apenas o sinal certo para desabar inteiro de uma vez. Em 30 minutos, a estrada que leva à cidade virou rio de lama. Eu sabia disso sem precisar ir até lá verificar. Conheço essa estrada, conheço esse céu. Não íamos a lugar nenhum aquela noite. Augusto percebeu pelo meu silêncio. Estamos presos aqui? Por enquanto, respondi. Mostrei o quarto que era do Dário para ele descansar. Ele foi sem reclamar. Antes de fechar a porta, parou e me olhou com um cansaço que não era só do corpo. Por que você me ajudou? Ele perguntou. Eu não respondi na hora. Fiquei calada até ele aceitar que não ia ter resposta e fechei a porta. Sentei na varanda. A chuva batia no telhado de amianto com um barulho que encheu toda a casa e, de certo modo, ocupou o silêncio de um jeito que foi quase bom. Fiquei pensando no Dário. Fiquei pensando no que ele teria feito no meu lugar. E soube, sem muita dificuldade, que ele teria feito exatamente o mesmo que eu fiz. Dário nunca passou por alguém que precisava de ajuda sem parar. Era assim que ele era. Era assim que ele morreu, provavelmente. Parou para ajudar alguém e não viu a árvore vindo. No dia seguinte, Lívia chegaria no ônibus das 5. Eu precisava ter esse homem fora da minha casa antes disso, mas a chuva não dava sinal de que ia parar. E na madrugada, quando levantei para verificar se o telhado estava aguentando na parte dos fundos, vi pela janela uma luz de lanterna se movendo lá fora, perto da mata. Alguém estava procurando. E não era a polícia. Capítulo 3. O que o fogo não conseguiu apagar. Acordei Augusto sem fazer barulho. Ele levou 1 segundo para lembrar onde estava. Depois ficou completamente quieto, que é o que gente com experiência faz quando percebe que a situação mudou. Tem gente lá fora, disse baixinho. Ele foi até a janela, olhou pela fresta da madeira. A lanterna tinha sumido, mas os dois sabíamos que lanterna que some não significa pessoa que foi embora. São deles, ele disse. Quantos você acha? Marcos não faz nada com menos de 2. Fui até a cozinha sem acender nada. No escuro, de memória, peguei o facão que fica atrás da porta. Não por plano de usar, mas porque terra isolada ensina que presença de ferramenta na mão muda a postura do corpo, e às vezes é isso que basta. Peguei também o celular e tentei sinal. Nada. A chuva tinha engolido o sinal desde a noite anterior. Voltei para o quarto. Tem outro caminho para sair dessa casa sem passar pela estrada? Por onde eu vim ontem? Pela mata dos fundos? Dá para chegar num ramal de terra que vai até o asfalto mais adiante, 3, 4 quilômetros. Mas com essa chuva é difícil. Mas possível, ele disse. Olhei para ele. Ele estava de pé, mais firme do que na noite anterior. O descanso e o caldo tinham feito o que podiam. Antes de você me pedir para confiar em você, eu disse, precisa me dizer uma coisa. Ele esperou.
A autorização do projeto de extração de madeira. No Maranhão, há 6 anos. Você assinou? Ele ficou quieto. Vi no rosto dele o momento em que ele processou a pergunta. Depois, o momento em que entendeu o que ela significava. Muitos projetos passaram pela minha mesa. Ele disse devagar. Esse passou. Meu marido morreu nesse projeto. Árvore que não devia ser derrubada. O silêncio que veio depois foi diferente dos anteriores. Era o silêncio de alguém que está com alguma coisa pesada nas mãos e não sabe ainda como colocar no chão. Eu assinei, ele disse, sem ir ao local, sem ver o laudo de segurança de perto. Assinei porque confiava em quem preparou o papel. E as famílias afetadas foram indenizadas pelo departamento jurídico. Indenizadas, repeti, sem emoção. É uma palavra muito organizada para uma coisa muito desorganizada. Ele não respondeu. Não tinha resposta boa para isso, e pelo menos ele foi honesto o suficiente para não inventar uma. Eu vou te ajudar a sair daqui, disse. Não porque você merece, mas porque é o que eu faço. E porque minha filha chega amanhã nessa estrada, e eu preciso que tudo isso esteja longe da minha casa quando ela vier. Saímos pela porta dos fundos quando a chuva amorteceu um pouco, numa daquelas pausas que a tempestade faz, como quem respira fundo antes de continuar. O chão estava encharcado, a lama vermelha grudava no chinelo e subia pelo tornozelo. Eu ia na frente, conhecendo o caminho. Ele vinha atrás, em silêncio. Chegamos à mata dos fundos quando o céu começou a clarear com aquela luz cinza-rosada que ainda não é manhã, mas já não é noite. E foi ali, nessa luz de entre dois, que eu senti o cheiro. Fumaça. Não era chuva apagando fogueira de roça. Era fumaça densa, com aquele cheiro de borracha queimada e resina de árvore que você reconhece quando a coisa é grande. Olhei para trás. A caverna estava pegando fogo, e o fogo se espalhava. Eles estão limpando, Augusto disse baixinho, toda a prova de que eu estive lá. Mas esse fogo vai pegar a mata toda se o vento girar. Sim, fiquei parada olhando por um momento. O fogo ainda estava longe o suficiente para não ser perigo imediato, mas perto o suficiente para ser decisão urgente. E então ouvi, vindo da direção da casa, um som que fez meu coração parar completamente. O ônibus. Não era possível. Eram 6 da manhã. O ônibus de Lívia não passava antes das 5 da tarde. Mas então lembrei. Tinha sexta-feira. Eu tinha perdido a conta dos dias. Corri. Não pensei em Augusto. Não pensei no fogo. Não pensei em mais nada. Corri de volta pela mata, pela lama, pelo quintal e cheguei na frente da casa exatamente quando o ônibus abria a porta. E Lívia descia com a mochila dela, olhando para os lados com aquela cara dela de quem está calculando tudo. Ela me viu chegando sem fôlego, suja de lama até o joelho, com o facão ainda na mão. Mãe, ela disse calmamente, o que está pegando fogo lá atrás? Eu a abracei sem responder. Ela deixou, mas não largou a mochila, que é o jeito dela de dizer que está prestando atenção. Augusto chegou devagar atrás de mim. Lívia olhou para ele sem medo, com aquela seriedade de criança que já viu coisa demais. Quem é esse homem, mãe? Alguém que precisa de ajuda, respondi. Ela considerou isso por um momento. Depois, olhou para a mata onde a fumaça crescia. A gente vai ficar parada ou vai fazer alguma coisa? Naquele momento, com o fogo se espalhando e um homem poderoso em frangalhos no meu quintal e minha filha de 8 anos me olhando com os olhos do Dário, entendi que algumas coisas a gente não escolhe. Elas simplesmente acontecem e o único poder que a gente tem é o de decidir quem quer ser enquanto atravessa. Vai fazer alguma coisa, disse, e fomos. Capítulo 4. O que fica depois da fumaça. Lívia encontrou o caminho. Não eu, ela. Enquanto eu e Augusto tentávamos calcular por onde sair, sem encontrar os homens de Marcos, foi minha filha de 8 anos que lembrou do ramal de capim que o Adão usava quando levava o gado para vender.
Uma trilha estreita que cortava pelo lado norte da propriedade, longe da caverna, longe do fogo, e desembocava num trecho de asfalto onde havia sinal de celular. Lívia tinha ido por esse caminho uma vez com o Dário, quando ela tinha 4 anos. Lembrava porque ele tinha apontado um formigueiro enorme pelo caminho, e ela nunca esquecia formigueiro. Fomos pela trilha do formigueiro. A fumaça ficou para trás, mas não sumiu. Subia espessa, acima da linha das árvores, e eu sabia que alguém já devia ter visto da cidade e ligado para o corpo de bombeiros. O que me dava mais urgência, porque quando bombeiros viessem, viriam também os homens de Marcos, fingindo que estavam apenas verificando. Augusto caminhava firme agora. Tinha alguma coisa nele que tinha mudado desde que Lívia chegou, como se a presença dela o obrigasse a ser mais inteiro do que ele estava sendo. Criança faz isso com alguns adultos. Não dá para continuar meio despedaçado quando tem uma criança te olhando, esperando que você funcione. Na metade do caminho, ele parou. "O anel", disse, olhando para o dedo. "Tem um código gravado no interior da aro. Meu advogado reconhece. Se alguém conseguir chegar até ele antes que Marcos bloqueie as comunicações da empresa, há documentos que provam tudo. A mineração ilegal, o desvio de fundos, o plano para me declarar morto. E onde está esse advogado? São Luís, mas não é preciso chegar até ele pessoalmente. Basta uma foto do anel e uma mensagem para o número que eu vou ditar. Ele sabe o que fazer." Olhei para o celular. Ainda sem sinal. "Quanto tempo você tem antes que Marcos mova o que precisa mover?" "Não sei. Horas. Talvez menos." Continuamos andando. Lívia ia na frente, séria, com aquela concentração que ela coloca quando decide que alguma coisa é importante. De vez em quando, ela olhava para o chão e desviava de algo. Raiz, buraco, ninho de formiga. Guiava sem parecer que estava guiando. Quando chegamos ao trecho de asfalto, o sinal apareceu. Uma barra só, fraca, mas suficiente. Augusto ditou o número. Eu mandei a mensagem com a foto do anel. Esperamos. A resposta veio em 4 minutos. 2 palavras. "Entendido. Procedam." Depois disso, Augusto sentou na beira da estrada. Não de fraqueza, de alívio. Era o tipo de sentar de quem finalmente pode largar um peso que carregava em pé. Lívia sentou do lado dele. Não perguntou nada. Ficou com ele em silêncio, o que é, às vezes, a coisa mais gentil que existe. Eu fiquei de pé, olhando a fumaça ao longe. Pensei no Dário, como quase sempre faço quando as coisas ficam grandes demais. Pensei na tarde em que ele subiu no telhado cantando música errada. Pensei na última vez que vi o rosto dele, saindo para mais um dia de trabalho num projeto que tinha autorização assinada por um homem que nunca foi ver o lugar onde trabalhavam as pessoas que a assinatura afetava. Não sentia ódio. Talvez eu devesse sentir, mas não sentia. Sentia cansaço e uma espécie de tristeza muito velha, que não era nova aquele dia. Estava lá faz tempo, só encontrou um rosto para se encaixar. 1 hora depois, chegou um carro escuro com placa de São Luís. 2 homens de terno que pareciam ter dormido no carro. E um advogado de cabelo branco que foi direto para Augusto e disse simplesmente: "Está tudo documentado. Marcos foi preso às 8 da manhã. Viviane está sendo localizada." Augusto fechou os olhos por um momento. Quando abriu, pareciam diferentes, não aliviados exatamente, mas mais presentes. Como se ele tivesse voltado para dentro de si mesmo depois de muitos dias fora. Olhou para mim. "Eu sei que não existe o que dizer", ele falou. "Não sobre o seu marido, não sobre o que foi perdido." "Não existe", concordei. "Mas posso perguntar o que você precisaria? Não como compensação, como reconhecimento." Olhei para Lívia, que estava de pé agora com a mochila no ombro, olhando para a estrada com aquela postura dela de quem está pronto para continuar. "Minha terra regularizada", disse. "Uma escola que funcione aqui perto."
e uma reserva ambiental de verdade, no lugar onde estava aquela caverna e tudo que está ao redor. Ele não piscou. Feito. E mais uma coisa, disse. Você vai ao local. De agora em diante, você vai pessoalmente a todo lugar onde sua assinatura vai. Você vê o chão, a árvore, a pessoa que trabalha. Você coloca rosto no que decide. Ele ficou quieto por um momento. Sim, disse. Isso eu posso prometer. Não sei se cumpriu, não acompanhei de perto. Soube pelo rádio, meses depois, que a empresa dele passou por auditoria federal, que Marcos pegou pena, que Viviane foi julgada, que houve indenizações maiores para famílias de trabalhadores afetados por projetos antigos, que uma reserva ambiental foi criada no interior do Maranhão, num raio que incluía minha terra. A escola veio no ano seguinte. Lívia foi a primeira a entrar. Certa vez, muitos meses depois, eu voltei ao canto esquecido dos fundos. A caverna tinha desmoronado com o fogo e a vegetação já estava brotando por cima, aquele verde insistente do cerrado que cresce em qualquer fresta que sobra. Tinha um pássaro cantando lá dentro, no que restava da entrada de pedra. Fiquei parada ouvindo. Pensei que o Dário teria gostado daquilo. Teria ficado parado também, escutando, com aquele sorriso dele de quem acha que o mundo é mais bonito do que a gente merece. Não sei se sou forte. Nunca soube. Sei que não aprendi a passar por coisa em sofrimento sem parar. Nem sei se isso é qualidade ou fraqueza. Às vezes parece as duas coisas ao mesmo tempo. Sei que aquele dia poderia ter terminado diferente de muitos jeitos. Sei que peguei uma chave de um prego e abri uma porta que trouxe consequências que eu não pedi e não planejei. Mas quando olho para Lívia crescendo, quando ouço o pássaro na pedra queimada onde a caverna era, quando sinto o cheiro de terra molhada depois da chuva do Maranhão, não me arrependo. Nunca aprendi a me arrepender de ajudar. Não sei se vou aprender. Fim.